Abra comigo em Lucas capítulo 17 e vamos aprender com mais um milagre de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, e eu vou ler o versículo 19. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 19. Está escrito assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu vou ler de novo. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora eu leio e toda a paz e vida repete em seguida, bem alto e bem forte. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Quantos creem que Deus vai falar conosco nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do Deus vivo. Vamos aplaudir aquele que está vivo, aquele que fala através desta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida e agora será pregada. Vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro, remove todo obstáculo, remova toda barreira, envia a tua palavra santa, com poder, com unção, com autoridade, que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Um dia Jesus estava caminhando, fazendo um trajeto que ele fazia bastante. O trajeto era da Judeia para a Galileia. Qual que era o trajeto, gente? Da Judeia para a Galileia. E você sabe, né? Na nossa geração, nós vivemos na era da internet, na era dos aplicativos. E os aplicativos guiados por satélite ajudam muito, muito. Porque hoje você pode se mudar para uma cidade que você não conhece nada e ir para qualquer lugar. Não é fantástico isso? Você pode, por exemplo, viajar para fora do país sozinho. Chegar lá, pegar um carro e ir para onde você quiser. Porque você hoje consegue, através dos aplicativos de celular, colocar o endereço para onde você quer ir. Não é assim? E o aplicativo te leva certinho no lugar onde a pessoa quer chegar. Inclusive o site da Paz e Vida, ele tem esse recurso. A pessoa abre o site da Paz e Vida pelo celular, pazevida.org.br, aí ela abre lá no endereços. Aí ela vê que a Paz e Vida, sede de Natal, fica na Avenida Senador Salgado Filho, 1950. Só que ela está de férias aqui em Natal e ela não faz ideia de onde fica Salgado Filho, 1950. O que ela faz? Ela clica no endereço da igreja. Quando ela clica no endereço, o site da Paz e Vida já direciona para o Google Maps, e o Google Maps começa a dizer, ó, vira aqui, vai ali. Aí a pessoa que nem é de Natal, está aqui passando férias, chega aqui com a maior facilidade. Legal, não é? E como é que o Google orienta as pessoas? Como é que os aplicativos orientam as pessoas? Sempre pela menor distância ou pelo menor tempo de trajeto. Esse é o método, essa é a lógica que os aplicativos usam. Se eu tiver que fazer um caminho daqui para minha casa, eu sei muito bem qual que é o caminho para minha casa. Faço todos os dias o mesmo caminho. Mas se eu for perguntar ao Google qual é o melhor caminho,
Ele vai me dizer para ir pelo caminho que for mais rápido ou pelo caminho que for mais curto. Essa é a lógica. Todo mundo age assim. Se você tiver que ir de um lugar para o outro, ou você vai pelo caminho mais rápido, pensa no trânsito, essas coisas, ou pelo caminho mais curto. Só que Jesus, ele era interessante na sua forma de agir. Quando ele tinha que ir da Judéia para a Galileia, ele não escolhia o caminho mais rápido, nem o caminho mais curto. Quando Jesus tinha que ir da Judéia para a Galileia, ele antes consultava o Pai. E se o Pai lhe dissesse para ir por um caminho que fosse mais longo e mais demorado, mesmo sabendo ele que iria a pé e cansaria muito mais, ele iria pelo caminho mais longo e mais demorado. Por quê? Porque Jesus era guiado sempre por propósitos. Ele não fazia um caminho simplesmente porque era mais perto, ele não fazia um caminho simplesmente porque ia chegar mais rápido, ele fazia um caminho de acordo com um propósito que ele tivesse. Então, quando você vê que Jesus está indo para a Galileia, estou no verso 11, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Por que ele passou pelo meio de Samaria? Dava para fazer esse mesmo trajeto para Jerusalém, passando por fora de Samaria. Inclusive, quando você vai para Jerusalém e passa por fora de Samaria, você gasta menos tempo. É uma lógica que funciona até hoje. Se você for daqui para Mossoró, entrando em todas as cidadezinhas que tem daqui até lá, pelo centro da cidade, por tudo. Já pegou um ônibus parador? Quem já pegou um ônibus daquele parador? Para em tudo que é canto. Você parece que não chega nunca no destino, porque todo boteco que tem, ele para pegar alguém, para deixar alguém. É o terror. É bom quando você pega aquele que vai direto pela BR e não para nada. Isso aí vai mais rápido. Jesus está indo por um caminho mais longo, mais demorado. Mas por quê? Porque tem um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Passar perto de um grupo de leprosos que havia ali. Pastor, Jesus já sabia que tinha 10 leprosos ali? Já sabia. E é exatamente por causa desses leprosos que Jesus fez o caminho mais longe. Do mesmo jeito que lá em João capítulo 4, está escrito que ele fez esse mesmo caminho, passou de novo por dentro de Samaria. Para quê? Para encontrar uma mulher que ia tirar água ao meio-dia no poço de Jacó, e ela ia tirar água num horário improvável. Ninguém tira água do poço meio-dia, ninguém faz isso. Meio-dia é a hora de estar com a comida na mesa. Aquela mulher ia num horário improvável justamente para não encontrar ninguém, para não falar com ninguém. Mas Jesus foi de propósito por dentro de Samaria naquele horário para encontrar aquela mulher, para que aquela mulher ouvisse a palavra e fosse salva. Então Jesus fazia tudo com propósito. Ele está passando por ali, e no verso 12 diz que entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10. Esse número não é um número, vamos dizer assim, não é uma suposição, esse número não é uma ilustração, esse número é real. Quem está contando esse milagre para a gente, contou o número de leprosos. Quantos leprosos eram? 10. 10 leprosos. Pastor, por que esses 10 leprosos viviam juntos? Porque a lepra era uma doença muito complicada. A doença da lepra, o que se sabia na época é que ela era contagiosa. E de fato a lepra era contagiosa. Só que havia pouquíssima informação sobre a lepra naquela época. A lepra não pegava só de você chegar perto de um leproso. Não pegava desse jeito. É igual o Covid-19. Como é que o Covid-19 ele é transmitido? Como? Ele é transmitido
por gotículas de saliva. Então, quando uma pessoa está num ambiente fechado, ela espirra naquele ambiente, gotículas de saliva, ainda que ela não veja, se espalham no ar. Aí vem uma outra pessoa respirando aquele mesmo ar, tem contato com aquilo. Ou então ela tem aquelas gotículas de saliva saindo da sua boca sem que ela perceba. E aí ela depois põe a mão na boca, aí depois ela põe a mão em algum lugar, e aí o contágio acontece assim, não é? A gente levou tempo para entender como é que a Covid se espalha. Mas quando a gente não entendia como a Covid se espalha, o que todo mundo foi orientado a fazer? Fica em casa e fecha tudo, tranca tudo, não vê ninguém, não conversa com ninguém, e era aquele desespero, não é? Depois a gente foi entendendo como é que era a coisa. Naquela época, o que as pessoas pensavam? Que o leproso era o ser humano mais perigoso do mundo. Que não podia chegar perto, que não podia conversar, que não podia falar com ele, não podia nem olhar para a cara dele que pegava lepra. O contágio da lepra é idêntico ao Covid. O contágio da lepra é por saliva, é por contato. Então, se você comer com a mesma colher que um leproso come, aí você pega a lepra dele. Mas só o fato de você apertar a mão de um leproso não faz você ficar leproso. Então, havia um exagero. Havia uma preocupação demasiada, e isso fazia com que os leprosos sofressem duplamente. Eles sofriam por causa da doença e sofriam por causa do preconceito. Sofriam por causa do desprezo que a sociedade dava para essas pessoas. Então, o leproso, quando ele descobria que estava leproso, a lei de Israel determinava que ele tinha que fazer isolamento social. Mas não era ficar trancado dentro de casa, antes fosse. Era deixar a sua casa, deixar sua família, deixar seu trabalho, deixar sua cidade e ir morar de qualquer jeito nos limites da cidade. Quem está entendendo aqui o que a palavra está ensinando? Então a melhor coisa que um leproso podia conseguir era outro leproso para fazer companhia para ele. Porque pelo menos assim ele não ficava sozinho. Pelo menos assim um ajudava o outro. Então era comum que os leprosos se juntassem em comunidades. Até porque todos eles tinham que ficar isolados da cidade. Então eles iam morar ali, nos limites. A cidade está aqui, aqui está a estrada. Eles ficavam aqui, junto à entrada da cidade. Eles não podiam entrar. Tinham que ficar aqui. Então quando você entrava na cidade, você via os leprosos jogados ali, vivendo à margem. Jesus está entrando na aldeia, e o que ele vê? 10 leprosos. Quando ele vê os 10 leprosos, eles também veem Jesus, e diz aqui que eles pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estão respeitando o distanciamento, né? Eles não vão até Jesus. Eles param de longe e gritam. E Jesus ouve o grito daqueles homens. Jesus vê aqueles homens. E Jesus faz o contrário do que todo mundo faria. O que é que todo mundo fazia naquela época quando via leprosos? Fingia que não estava vendo. Já aconteceu com você de alguém te ver, você sabe que a pessoa te viu, mas ela finge que não está te vendo? Quem já teve essa sensação? Você fala: eu tenho certeza que o fulano me viu ali, mas está fingindo que não me viu, só para não me pagar. Né? Só para não me dar uma carona, fingiu que não me viu, mas eu sei que ele me viu. Me viu, tenho certeza. Os leprosos ficavam lá pedindo esmola. E quando as pessoas passavam, eles gritavam, as pessoas olhavam e fingiam que não estavam vendo. Ouviam e fingiam que não estavam ouvindo. Eu quero te falar uma coisa sobre o nosso Deus. Ele nunca vai fingir que não está te ouvindo. Ele nunca vai fingir que não está te vendo. Porque a palavra do Senhor diz que os ouvidos dele estão atentos para o nosso clamor e os seus olhos estão inclinados para nós. Sempre que você clamar, sempre que você pedir por ele, ele estará lá, te ouvindo e te vendo.
Agora, adianta Deus estar nos vendo e nos ouvindo, se Ele não fizer nada por nós? Adianta? Não, né? Ia resolver o quê? Deus olhar para você, ver o teu sofrimento, Deus ouvir o seu gemido, a sua dor, o seu choro, e não fazer nada por você? Não adiantaria nada. Então é por isso que Jesus, quando Ele ouviu o clamor daqueles leprosos, quando Ele viu aqueles leprosos, Ele deu uma palavra de vitória, de cura para aqueles homens. Olha o verso 14: e Ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E agora eu vou te explicar por que Jesus disse para eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu não vou entrar agora nesse mérito, não quero prolongar a mensagem, mas depois em casa, eu quero que você leia Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14. E aí você vai entender que a lepra era considerada uma doença espiritual. E por ser considerada uma doença espiritual, olha que coisa interessante. Quem dava o diagnóstico de lepra para alguém não era o médico. Quem dava o diagnóstico de lepra para alguém era o sacerdote. O sacerdote que tinha a autoridade de examinar uma pessoa e dizer: você está leproso. E aí ele aplicava o que a lei mandava: olha, você vai ter que se isolar, você vai ter que fazer isso, isso e isso, porque você está leproso. E quando o leproso ficava curado, que era um fato muito raro de acontecer, porque não tinha cura para a lepra, mas se por um acaso o leproso achasse que estava curado, ele não podia simplesmente dizer: ó, estou curado, viu? Vou voltar para casa. Não. Se o leproso achasse que estava curado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que voltar lá no sacerdote e dizer para o sacerdote: sacerdote, eu acho que eu estou curado, porque a minha lesão sumiu, a minha pele está normal, examina aqui de novo. Aí o sacerdote examinava novamente e dizia: meu filho, é coisa da tua cabeça, você continua leproso, pode voltar lá para o isolamento. Ou então o sacerdote ia dizer: é milagre, você está curado. E se o sacerdote dissesse: você está curado, aí o leproso que agora está curado voltaria para casa. Quem entendeu o processo qual que era? Quando Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, é a mesma coisa que Jesus dizia para eles: vocês já estão sarados, vocês já estão curados, oh glória! Mas pensa comigo, quando Jesus falou para eles: pode ir mostrar ao sacerdote, eles já estavam curados? Não. Quando Jesus falou: ide mostrai-vos aos sacerdotes, a pele deles já estava limpa? Não. Então esses homens poderiam ter ouvido a frase de Jesus e ter pensado assim: como assim ide mostrar ao sacerdote? Eu vou fazer o que lá diante do sacerdote? Olha como eu estou todo podre, olha como eu estou todo cheio de lesões, o que eu vou fazer lá? Não quer me curar? Fala logo, vem com essa de ir mostrar ao sacerdote. Vou perder meu tempo, vou levar um esculacho do sacerdote, vai brigar comigo? Eu não posso ir lá desse jeito? Eu estou todo cheio de lepra, por que Jesus está mandando eu ir me mostrar ao sacerdote? Eu não vou lá. Eles poderiam ter agido dessa forma, porque quando eles olhavam para o seu corpo, eles ainda viam as lesões. Mas por que Jesus falou para eles: ide mostrai-vos aos sacerdotes? Porque Jesus queria implantar fé no coração daqueles homens. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 explica que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que eu ainda não vejo. Então o que é fé? É quando eu acredito que algo vai acontecer com todas as minhas forças, ainda que com os meus olhos físicos eu não esteja vendo.
Você ainda não está vendo aquele milagre que você pediu, mas você tem plena convicção que vai acontecer. O nome disso é fé. Então Jesus falou para aqueles homens: pode ir. E eles creram. Mesmo olhando para o seu corpo e vendo as lesões, eles creram. Eles disseram: eu vou ir lá me mostrar para o sacerdote. E eu creio que quando eu chegar lá diante do sacerdote, a minha lepra já vai ter desaparecido. E aí foram os 10, né? Um dando fé para o outro. Vamos lá, desanima não, ei, vamos lá, rapaz, se anima, vamos, Jesus falou para a gente ir, vamos, um puxando o outro, né? O bom de andar junto é isso. A palavra diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aqueles 10 homens estavam no mesmo estado, leprosos, mas quando eles obedeceram e foram, olha onde que o milagre aconteceu, versículo de número 14, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Eu quero que você que tem caneta, circule aqui onde está escrito, indo eles, ficaram limpos. O milagre aconteceu no meio do caminho, oh glória! O milagre não aconteceu na hora que Jesus falou, vai se mostrar o sacerdote. O milagre não aconteceu quando eles chegaram lá nos sacerdotes. O milagre aconteceu no meio do caminho. Eles estavam andando, e eu acho que um leproso chegou para o outro e falou assim: engraçado, aquela lesão que você tinha no meio da testa sumiu. Sumiu? É, estou olhando aqui na tua testa, eu não estou vendo. Aí o leproso que ouviu isso disse: é, engraçado, você está apontando para mim aqui, eu me lembro que esse teu dedo era podre. Olha aí. É mesmo. Outro dizia: olha na tua perna aí para ver se você ainda tem aquela lesão. Aí começaram a desenrolar as faixas e começaram a ver que todos estavam curados. Pode aplaudir o Senhor. No meio do caminho o milagre foi acontecendo. Por que você não pode sair do caminho do Senhor? Por que você não pode deixar esse caminho? Porque enquanto você está no caminho, Jesus vai te curando. Enquanto você está no caminho, Jesus vai te libertando. Enquanto você está no caminho, Jesus vai transformando a tua vida. Você não pode sair desse caminho. Foi no meio do caminho que o milagre aconteceu. Quando eles chegaram lá, como é que estavam os 10 homens? Leprosos? Não, limpos. 10 homens limpos. E aí eu fico pensando no alvoroço que foi aquilo. Porque lepra não tinha cura. Não tinha cura. Então era um fato muito raro aparecer alguém dizendo que estava curado de lepra. Era muito raro. E de repente aparecem 10 homens. E os 10 homens chegam eufóricos, gritando de alegria e dizendo para o sacerdote: eu estou curado, eu estou curado. E o outro dizendo: eu também estou. E o outro dizendo: eu também. Me examina aqui, sacerdotes. E o sacerdote: ei, bagunça é essa aqui? Vocês estão no templo? O que é isso? O que vocês querem, seus leprosos? Não, é que Jesus curou a gente. Nós estamos limpos. Jesus de Nazaré? É, Jesus de Nazaré, Ele nos curou. Mas como assim? Ele fez o quê? Ele botou a mão em vocês? Não, Ele nem botou a mão na gente. Ele falou de longe: pode ir se mostrar ao sacerdote. E aí a gente creu e viemos. E no meio do caminho as nossas lepras desapareceram. Pode examinar, sacerdote. E o sacerdote, contrariado, teve que olhar para um por um daqueles leprosos e teve que dizer: vocês estão curados. Sabe aquele médico teimoso? Sabe aquele médico incrédulo? Sabe aquele médico ateu que olha para você e fala assim: eu creio na ciência,
Eu creio na medicina, eu estudei, eu acredito no que eu estudei. Não venha com essa de Deus, de Bíblia, de fé, que eu acredito na ciência. Sabe esse médico teimoso? Esse médico teimoso vai ter que olhar o doente e vai ter que dizer: realmente eu não sei explicar o que aconteceu, mas o câncer sumiu e não tem mais nada. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas o problema que você tinha em tal parte do teu corpo sumiu. E quando ele não souber o que dizer, você vai dizer: eu sei o que aconteceu. Foi Jesus Cristo que me curou, foi Jesus Cristo que fez o milagre. Coisa linda, não é, gente? Os sacerdotes não queriam reconhecer o ministério de Jesus, mas os sinais falavam por conta própria. Os milagres de Jesus falavam por conta própria. E assim vai ser na sua vida também. Diga: eu recebo isso. Os milagres que Jesus vai fazer na sua vida vão falar por si só. As pessoas vão ter que reconhecer: isso que aconteceu na tua vida não é normal. Isso que aconteceu na sua vida, olha, eu não sei o que é. E você vai dizer: eu sei, é milagre de Jesus. E as pessoas vão ficar sem palavras, igual aquele sacerdote. Aquele sacerdote, eu acho que depois que os 10 leprosos foram embora, eu acho que ele deve ter pedido até uma água. Ei, me dá uma água aqui. Gente, eu tô passado. Eu estou sem palavras. Como assim? 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos sem nem tocar neles? Que é isso? O sacerdote ficou sem palavras. Só que aí vem uma parte da narrativa que me deixa aborrecido. Quantos leprosos eram mesmo, gente? Quantos? 10. O que passou na cabeça daqueles homens quando eles foram curados? A mesma coisa passou na cabeça de todos. Vou voltar para casa. Eu vou abraçar minha família. Eu vou beijar minha esposa, meus filhos. Eu vou tomar um banho. Eu vou tirar esses trapos de imundícia. Eu vou vestir uma roupa de gente. Eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer minha barba, eu vou sentar à mesa como uma pessoa comum, eu vou voltar à minha vida de antigamente. Era isso que passou na cabeça de todos, porque é isso que passa na cabeça de todo doente que está internado. Quando o doente sai do hospital, o médico dá alta para ele, o que você acha que o doente está pensando? Eu vou para casa, eu vou tirar essa roupa de hospital, eu vou comer comida de gente, uma comida boa, temperada, eu vou dormir na minha cama, não é? Eu vou abrir a minha janela, vou respirar puro. Olha, eu estou livre. Pessoa que sai do hospital, ela quer voltar à vida dela. Aqueles 10 homens queriam voltar à sua vida. Eles estavam errados de querer isso? Não estavam errados. Só que tem uma coisa aqui que tem que ser dita. Se esses homens vão voltar à vida normal, é graças a quem? É graças a Jesus. E no meio daqueles 10 homens, somente um teve esse pensamento. Só um pensou assim: eu não vejo a hora de voltar para casa, eu não vejo a hora de abraçar minha família, eu não vejo a hora de tirar essa roupa imunda, eu não vejo a hora de voltar à minha vida normal. Mas antes, eu tenho que ir lá, falar com aquele que me curou sem nem me tocar. Falar com aquele que me curou só de mandar uma palavra. Eu tenho que me prostrar diante dele e dizer que se a minha vida vai voltar ao normal, é graças a ele. De 10, só um teve esse pensamento. Se você põe isso numa porcentagem, a gente entende que 90% das pessoas que são abençoadas, isso não é só milagre de cura, não. É cura, é prosperidade, é livramento, é salvação. 90% das pessoas que recebem o favor de Deus se esquecem depois que estão abençoadas. A pessoa se lembra de Deus quando? Quando está na pior. Se lembra de Deus quando está desempregado, está faltando tudo. Se lembra de Deus quando
está com dores no corpo, se lembra de Deus quando o casamento está abalado, se lembra de Deus quando está passando por uma crise, mas quando a tempestade passa, quando a coisa melhora, quando o dinheiro entra na conta, quando a saúde vem, quando o casamento está legal, para onde que ela vai? Ela vai para a festa, ela vai para shopping, ela vai para qualquer canto, menos para a igreja. Mas quando ela estava na pior, ela dispensava qualquer lugar e vinha para a igreja. Por que que quando a gente está bem, nós nos esquecemos de Deus? Você não pode ser como esses 9 ex-leprosos. Você tem que ser como esse um que voltou. Pastor, mas ele vai voltar para quê? Ele já não está curado. Ele vai perder tempo voltando o caminho todo só para dizer obrigado? Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa: obrigado é muito importante. Tem alguém perto de você, diga para ele: obrigado é muito importante. Coisa feia é alguém não dizer obrigado depois de receber algum favor. Se você tem esse hábito, corrija isso. Ah, mas a pessoa fez porque tinha obrigação de fazer. Ah, mas eu não pedi para fazer. Ah, mas não sei o que. Não tem desculpa, não tem coisa mais feia nesse mundo do que alguém te dar alguma coisa e você dizer obrigado. Alguém te fazer um favor e você não dizer obrigado. É impressionante pessoas que têm essa capacidade. Eu acho feio isso. Acho ridículo isso. Agora, pior do que fazer isso com alguém é fazer com Deus. É alguém olhar para as bênçãos que Deus dá e simplesmente recebê-las e não ser capaz de louvar a Deus. Uma pessoa acordar de manhã. Você sabe o que o salmista disse quando acordou de manhã? Ele disse: eu me deitei e eu dormi e eu acordei porque o Senhor me sustentou. Ele louvou a Deus. Todo dia quando você acordar de manhã, você tem que dizer: Senhor, eu me deitei ontem, eu dormi, eu acordei hoje saudável, porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se Deus te deu mais um dia de vida, é o favor dele para você, porque você não merece, nem eu mereço. A gente tem que perder essa mania de ser ingrato. Deixe de ser ingrato, comece a glorificar a Deus por tudo que Ele faz na sua vida, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Esse homem aqui está ganhando uma vida nova, ele tem motivos de sobra para voltar até Jesus e para agradecer. Agora eu vou lhe dizer uma coisa sobre Deus, olhe para mim aqui. Quando você volta diante dele para agradecer, você recebe uma bênção maior ainda. Diga obrigado, Jesus. Quem volta para agradecer, recebe uma bênção maior ainda. Repita: quem volta para agradecer, recebe uma bênção maior ainda. Os 10 tinham sido curados, mas só um vai ser salvo, porque foi o único que voltou para agradecer. Vamos voltar lá em Lucas 17, verso 17. Aliás, vamos ler desde o 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus deixou registrado aqui o seu espanto. Como assim? Eu curei 10, só tem um aqui, cadê os 9? Jesus deve ter perguntado para aquele lá: escuta, cadê teus amigos? Aqueles que estavam gritando com você, cadê eles? Ah, Jesus, a gente percebeu que estava curado, chegamos lá, o sacerdote examinou, deu alta para a gente, aí os meus amigos foram para casa, cada um para um canto. E ninguém quis voltar? Não, Jesus, cada um foi correndo para sua casa, para suas famílias. Mas eu estou aqui, Jesus, para dizer: muito obrigado por o Senhor ter me curado. Muito obrigado por o Senhor ter me devolvido a vida. E quando ele disse essas palavras, olha o que Jesus falou para ele, versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Vamos aplaudir o Senhor. Não só foi curado, mas foi salvo. Fica de pé, por favor. O que adianta o homem, a mulher, a pessoa de uma forma geral, ser curada e não ser salva? O que adianta? A pessoa recebe a cura de um câncer. Vamos pegar um exemplo bem pesado, né? Que a lepra era uma doença incurável para a época. Vamos comparar com câncer. Imagina a pessoa curada de um câncer. O câncer sumiu. O tumor desapareceu. Não deu metástase. Sumiu do mapa. A pessoa vai lá e faz o exame laboratorial, faz o exame oncológico, não aparece mais nada. Ela está completamente redimida do câncer. Ótimo. Glória a Deus. Mas se essa pessoa que foi curada do câncer não entregar a vida dela para Jesus, ela vai viver sem câncer até o último dia da vida. Mas quando ela morrer, ela vai passar a eternidade sem Jesus. Por quê? Porque foi curada, mas não foi salva. É a mesma coisa de uma pessoa que está desempregada, aí ela pede a Deus para abrir as portas do trabalho. Deus vai lá e abre as portas, porque Ele é o Yahvé Jiré, Ele é o Deus da provisão. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? A pessoa consegue um trabalho, recebe um salário legal, compra carro, compra casa, geladeira cheia, tudo do bom e do melhor, mas um dia ela vai morrer. E se estiver sem salvação? Tudo que ganhou vai ficar aqui, e ela mesma vai partir sem nada. Se você que está aqui ainda não entregou a tua vida para Jesus, esse é o momento. Você precisa não só da cura, você precisa da salvação. Eu olho para vocês aqui e já conheço. Sei que quem está aqui já está com o nome no livro da vida. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Que bom. Mas você que está me assistindo agora, eu não sei quem é. Eu não sei onde você está. Mas essa palavra é para você. Eu vou orar por cura agora. Eu vou orar para que toda enfermidade saia da sua vida, para que todo mal que está te perturbando saia da tua casa. Mas de que adianta você ser curado, ser liberto, e se não for salvo? Você precisa de salvação. Então você aí onde está, coloque a mão sobre o teu coração agora, feche os teus olhos. Se você está me assistindo aí na sua casa, no conforto do seu lar, você pode dobrar os joelhos? Pode? Se puder, faça isso. Dobre o joelho aí na frente da sua TV, do seu computador, com o seu celular. Entrega agora a tua vida para Jesus aí onde você está. Com a mão sobre o coração e os olhos fechados. Diga comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu não quero apenas a cura. Eu não quero apenas a bênção. Eu quero a salvação, que é muito mais importante. Por isso, eu entrego agora a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer na tua presença até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Agora deixa que eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu não faço ideia de quantas e quantas pessoas poderão ser alcançadas por esta palavra que foi pregada aqui. Mas eu sei que onde estiver alguém de joelhos dobrados agora, entregando a vida ao Senhor, onde tiver alguém agora com o coração quebrantado, se humilhando na tua presença, ali o Senhor está vendo, ali o Senhor está ouvindo esse clamor, esta oração. Então perdoa os pecados desta pessoa, escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida, porque eu não quero que esta pessoa seja apenas curada, eu quero que ela seja salva. Eu não quero que esta pessoa apenas receba a bênção material, eu quero que ela receba a bênção da salvação. Faça isso, meu Pai, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, igreja, por cada pessoa salva à distância.
Deus.